Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, galera revolucionária, tudo bem com vocês? Vamos continuar História Geral. Nossa aula é a aula 36 e hoje a gente vai falar nessa aula, nesse vídeo, sobre as revoluções liberais. Vou explicar o que são essas revoluções e quais são. E vamos falar sobre a primeira experiência socialista da história, que é a Comuna de Paris, beleza? Então vem comigo em História Geral, porque a liberdade, a igualdade e a fraternidade está guiando o povo revolucionário. Eita nós, hein? É o seguinte, ó, vamos perder um tempinho maior para fazer essa retomada, né? Porque a gente precisa pegar ali da era das revoluções para você entender onde você está, né, onde eu tô com vocês, e depois eu mostro quais são os passos que nós vamos dar nessa aula, tá bom? Então lembra o seguinte, ó, pega lá, Revolução Francesa, o pensamento da Revolução Francesa, o iluminismo, o liberalismo. A essa altura do campeonato, quando eu falo iluminismo, o conceito, já tem que vir algumas coisas na tua cabeça. Quando eu falo liberalismo, já tem que vir outras coisas na sua cabeça também, alguns autores e algumas ideias, tá? Eu não vou ficar retomando isso aqui, mas se você tiver alguma dúvida, precisar revisar, ou não viu essa aula, caiu de paraquedas aqui agora, tem outros vídeos aí falando desse pensamento liberal. Mas a Revolução Francesa, ela é guiada por ideias liberais, na economia, na política e no direito também. A Revolução Francesa ela bate de frente com um regime que existia, que era o antigo regime. Então essas ideias liberais que a Revolução Francesa traz estão minando, estão derrubando o antigo regime. Já teve uma aula sobre isso também, antigo regime, sistema colonial, sociedade estamental, mercantilismo, absolutismo, tudo isso está dentro do que a gente chama de antigo regime. A Revolução Francesa vai derrubar isso, pelo menos por um momento aí na França, né? E lógico que se espalha para outros lugares do mundo também, mas hoje o nosso assunto aqui é a França. E aí, dentro dessa revolução que está acontecendo, essa revolução liberal, você tem grupos de interesses diferentes. Você tem uma parte da burguesia mais conservadora, que quer apenas derrubar o regime e manter os seus interesses ali, e você tem uma parte de uma pequena burguesia, junto com uma camada média urbana e com o povo e até camponeses ali, pensando numa reestruturação mais profunda da sociedade, né? Então você tem um processo revolucionário na França com grupos diferentes e interesses diferentes. Se você lembrar dessa aula, foi nesse momento que a gente tentou definir ali o que era esquerda e direita, historicamente falando. A direita mais conservadora nessas mudanças, nesse processo da revolução. A esquerda, um campo mais radical, um campo que previa as mudanças mais profundas nessa sociedade. Bom, vem o Napoleão, depois de 10 anos de Revolução Francesa, né? Vem o Napoleão, e o Napoleão é muito simbólico, porque ele vai carregar com ele a França revolucionária, mas com uma perspectiva mais à direita do que à esquerda. Napoleão foi uma figura importantíssima para a história da França, e ele é o símbolo da Revolução Francesa como uma revolução burguesa. Então a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, uma das revoluções burguesas que aconteceram na história. E o Napoleão ele é o grande símbolo aí, vamos dizer assim, da consolidação ou da vitória dessa revolução burguesa, porque ele vai modernizar a França, industrializar a França, vai proibir as greves, vai favorecer ali a burguesia em vários sentidos e tal. Bom, o que acontece? Essa França revolucionária do Napoleão, então, se expande os seus ideais para a Europa, inclusive invadindo outros lugares e tal, você já teve essa aula aqui também. Só que o Napoleão, depois de uma carreira, uma vida meteórica, ele é derrotado em 1814. E aí você tem, em 1815, uma restauração no Congresso de Viena. A restauração seria tipo assim, ó, vamos esquecer a Revolução Liberal, galera, a Revolução Burguesa, e vamos voltar lá no antigo regime. Então aí faz o Congresso de Viena, restaura as monarquias, arruma os territórios que o Napoleão tinha bagunçado e tal. Então você tem uma restauração do antigo regime. E no caso francês, quem tinha perdido o poder com a Revolução foi a dinastia Bourbon. Nessa restauração de 1815, na tentativa de restaurar o antigo regime, meio fraco, meio capenga, mas assim, eles vão restaurar o antigo regime com a dinastia Bourbon. O Luís XVI tinha sido guilhotinado, o filho dele sumiu, o irmão dele agora vai assumir o trono da França com o título de Luís XVIII. Tá?
tudo isso aqui só para você entender onde nós estamos. Nós já falamos de tudo isso, nós estamos chegando aqui na França de 1815. Então qual que é o cenário? Resumindo, em 1815 você tem um cenário francês de restauração do antigo regime, de tentativa de restauração, vocês vão ver que não vai dar certo, e tem uma semente plantada, ou sementes plantadas ali da Era da Revolução. A galera já está sabendo o que é liberdade, igualdade, fraternidade, direitos. Então a turma já está meio ensandecida nesse processo revolucionário. Eles vão tentar restaurar o absolutismo e a galera vai falar teu cu. Precisa ver se esse teu cu, uma expressão histórica famosa, se ele vai beneficiar em algum momento a burguesia, o povo, dentro dessas revoluções liberais, quais grupos que são beneficiados ou não. É isso que nós vamos ver na aula de hoje, beleza? Meu objetivo aqui com vocês é o seguinte, ó, a gente precisa compreender o processo e o contexto histórico dos eventos que eu vou contar para vocês, a Revolução de 1830, a Revolução de 1848, a Comuna de Paris, e a gente precisa relacionar então esses movimentos com a consolidação da ordem burguesa. Vocês vão perceber que esses movimentos estão tentando respirar ali direitos e novas ideias, mas a ordem burguesa vai prevalecer em cima disso. E aí eu vou explicar para vocês como isso acontece em 3 passos. Primeiro eu vou explicar o contexto das revoluções liberais, essas duas aqui, o que aconteceu com a França nesse momento e quais os reflexos disso no mundo. Depois nós vamos falar do 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, que foi um golpe que o sobrinho do Napoleão deu em 1852, imitando o tio. A gente vai ver como que isso acontece, se realmente é uma imitação e se vale. E depois nós vamos falar da Comuna de Paris, de 1871. Todo esse contexto aí é o que nós vamos trabalhar a partir de agora. Eu vou tentar ficar dentro de 40 minutos, mas o assunto é longo e a tarefa é difícil. Eu não posso correr muito que vocês reclamam quando tá rápido. Então, vamos com calma. Respira. Vamos lá. As revoluções liberais. Então você já entendeu que em 1815 o antigo regime foi restaurado. Há uma restauração do antigo regime. No caso da França, volta ao poder a dinastia Bourbon. Primeiro com Luís XVIII, que governa de 1815 a 1824. Depois ele morre e vem o Carlos X, que governa de 1824 até 1830. Esse antigo regime foi restaurado pelo Congresso de Viena, mas assim, é restaurado, mas não tem a mesma força. Por exemplo, na América já aconteceu, já está rolando os processos de independência. Então, assim, eles estão tentando reviver o antigo regime, né? A nobreza está tentando se manter no poder, mas assim, são novos tempos, galera. Isso não vai rolar. Eles não vão conseguir da forma que eles querem essa restauração. Então, o antigo regime está fraco, está meio capenga das pernas aí. Então, nós temos aqui, na sequência, a gente vai pensar assim, esses dois governantes bourbons, eles são reis absolutistas, que até governam ali com o parlamento e uma constituição, mas eles são absolutistas e eles não sabem negociar direito com essas novas forças, com esses novos tempos. Então o que vai acontecer? Esses são reis impopulares na França. Você tem ali condições muito ruins. Nós estamos vivendo ali o contexto da Revolução Industrial, então você tem muita gente pobre, muita gente marginalizada, muita gente passando fome, crises econômicas, e esse rei ele não consegue negociar, né, esses dois reis, nem com o povão, e nem com a burguesia, que tem os seus interesses que de repente não estão sendo atendidos por esses reis. Para vocês terem uma ideia, o Carlos X, em 1830, ele fecha o parlamento. O parlamento, que tradicionalmente é a assembleia deles, né, onde a burguesia se representava politicamente e tentava fazer com que o Estado atendesse seus interesses. Tocou o interfone aqui em casa, vocês não ligam não, que nós vamos ter aí um momento latidos, né? Mas eu não tenho o que fazer. Tem que, o EAD é assim mesmo, eu vou voltar essa gravação. Ô, Chico! Vai lá então. Você quer ir lá? Vai lá. Bom, vamos lá. A EAD é assim, as coisas acontecem. Aí, mano, o que tá rolando? O rei fecha o Congresso, fecha o parlamento, cara. Lá, no caso deles, se chama Assembleia, né? Então, assim, vocês já viram em outros momentos aqui da história que isso dá ruim, que isso dá errado, porque é ali que a burguesia está se representando e o povo também vai querer se representar.
Quando isso acontece, vai ter uma revolução, a galera não aceita isso. Você já tem um povo pobre passando fome, faltando pão para as pessoas, né? E agora você tem também um outro processo aí da burguesia não sendo representada pelo parlamento. Eu vou ter que dar uma pausa nesse vídeo e a gente volta com a segunda parte aqui.